Oi, gente, tá começando o Esporte Clube AM. Na edição de hoje, você confere. Manaus vence o RPE Parintins e garante classificação para a final do primeiro turno do Barezão. A outra vaga foi para o Amazonas, que passou pelo Manauara e tem Copa Verde 2025. Fica aqui, porque o Esporte Clube AM está no ar. A gente começa o programa de hoje falando sobre o primeiro jogo dos playoffs do Campeonato Amazonense. Manaus e RPE Parintins se enfrentaram na Arena da Amazônia. No tempo normal, a partida ficou no empate em 2-2. Já nos pênaltis, melhor para o Gavião do Norte, que venceu por 6-5 e garantiu vaga na final. A primeira partida do playoffs do Campeonato Amazonense de Futebol foi entre Manaus e RPE Parintins. A partida, que foi realizada no último domingo na Arena da Amazônia, começou bem morna e sem muita inspiração para os dois lados. Aos 10 minutos, o Manaus assustou. Aos 16, Lelo arrancou pelo meio e invadiu a área, e na hora da finalização foi derrubado por Edson Magal e o árbitro assinou o pênalti. Renanzinho foi para a cobrança e deslocou o goleiro e inaugurou o placar. Manaus 1, Parintins 0. Já aos 33 minutos, Zé Augusto experimentou de fora da área e obrigou Matheus Carlos a espalmar para o escanteio. Nos acréscimos, o RPE Parintins tentou pressionar em busca do empate, mas sem sucesso. Após o intervalo, o Gavião assustou logo no segundo minuto de jogo. Miliano cobrou falta na área, Jefferson completou de cabeça e a bola foi na trave. No rebote, o zagueiro não conseguiu desviar para as redes. A resposta do Parintins veio com gol, ainda aos 3 minutos. Jackson cobrou falta para frente, Bosco raspou para trás e Rodriguinho aproveitou para entrar na área com velocidade e finalizar firme no alto para as redes. Manaus 1. RPE Parintins também 1. O jogo seguiu sem novas chances de gol. Até que aos 26 minutos, Miliano recebeu pela esquerda e cruzou. A bola passou por todo mundo, menos por Gabriel Masson, que dominou na coxa e emendou para o gol. Na trajetória, a bola desviou no defensor e impossibilitou a defesa de Matheus Carlos. Manaus 2, Parintins 1. Já aos 32 minutos de jogo, o Tourão buscou novamente a igualdade. Após lateral cobrado na área, a defesa do Manaus não afastou e Lucas Bueno aproveitou para dominar no peito e finalizar de canhota. A bola foi no travessão e para dentro do gol. Golaço e duelo empatado novamente. Com esse placar no tempo normal, a partida foi para os pênaltis. E na marca da Cal, o Manaus venceu por 6-5. Renanzinho, Miliano, Silvano, Eric Henrique, Joel e Vitor Lima converteram para o Gavião. Enquanto Marcinho, Wesley Ribeiro, Inácio Neto, Matheus Velasque e Thiago Dunha fizeram para o Parintins, mas Gustavo defendeu a cobrança de Elivelton. Com o resultado, o Manaus conquista a vaga para a final do primeiro turno. Já o RPE Parintins volta a campo para a disputa do segundo turno daqui a 2 semanas. A segunda vaga foi decidida entre Amazonas e Manauara. O jogo também acabou indo para os pênaltis e deu onça pintada com o placar de 9-8. Confere aí. O Amazonas FC e Manauara disputaram a segunda vaga do primeiro turno do Campeonato Amazonense de Futebol. A partida foi na Arena da Amazônia na última segunda-feira e começou com novidades da equipe da Onça. Foi a estreia do técnico Eduardo Barros e de vários reforços como Alisson, Acapo e Zabala. Já no lado do Manauara, a aposta foi no entrosamento e na continuidade do trabalho de Marcelo Vilar. Com maior posse de bola, o Amazonas rodava o jogo com paciência, mas esbarrava na forte marcação do Manauara, que se mantinha compacto e dificultava a criação de jogadas. A primeira grande oportunidade do jogo veio aos 39 minutos, quando Luiz Fernando cobrou escanteio e encontrou Manuel, que cabeceou buscando o canto, mas a bola saiu pela linha do fundo.
A resposta do Amazonas veio logo depois, aos 41 minutos, em uma jogada semelhante. Zabala cobrou falta da intermediária e achou Robertinho livre dentro da área. O volante cabeceou no meio do gol e parou na defesa segura do goleiro Gabriel Félix, mantendo o placar zerado. No segundo tempo, a Onça veio com 3 mudanças no setor ofensivo. Luan Silva, Xavier e Raimar entraram em campo, enquanto o Manauara manteve a formação inicial. Logo aos 4 minutos, a dupla de ataque do Amazonas quase funcionou. Sassá fez a parede e lançou Luan Silva em velocidade, mas na finalização o camisa 9 bateu marcado de canhota e a bola saiu pela linha de fundo. Aos 7 minutos, o Manauara teve uma grande chance. Vitinho lançou quadrado nas costas de Arisson, que tentou recuar para o goleiro João Lopes. O atacante do Robô aproveitou o toque curto e tentou o toque por cobertura, mas o João se recuperou a tempo e evitou o gol. Pouco depois, aos 3 minutos, o goleiro Gabriel Félix sentiu uma lesão e precisou ser substituído, dando lugar ao estreante e experiente Gleibson. Aos 35 minutos, Raimar cobrou escanteio no segundo poste. Zé Gabriel subiu mais que a marcação e cabeceou como manda o manual. Pro João, Gleibson voou no cantinho fazendo grande defesa. Como o placar em 0-0 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis. Pelo Amazonas, William Barbil, Luan Silva, Xavier, Carlos Acapo, Fabiano, Robertinho, Bruno Ramires, Raimar e Cocote converteram suas cobranças. Enquanto Paulinho, Wallace, Pablo Pardal, Colina, Manuel, Vitinho, Jonathan Mock e João Paulo marcaram para o Manauara. Porém, Joãozinho parou na defesa de João Lopes e decretou a classificação do Amazonas. Classificado, o Amazonas terá como adversário na final o Manaus, que eliminou o RP Parintins nos pênaltis. A decisão será em jogo único neste domingo às 3h30 da tarde na Arena da Amazônia. Já o Manauara volta a campo para a disputa do segundo turno daqui a 2 semanas. A reestreia da equipe será diante do São Raimundo, com detalhes a serem definidos pela FAF. Na volta do intervalo tem mais Esporte Clube AM para você. Com a nova carteira de identidade nacional, agora você tem todos os documentos que precisa num documento só. No Amazonas, já foram emitidas mais de 600 mil novas carteiras desde 2023. Você pode solicitar a sua fazendo agendamento no site ssp.am.gov.br. Mas se já foi atendido e ainda não fez a retirada, não perca tempo. Busque a sua nova carteira de identidade nacional no PAC. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. De volta aqui com seu Esporte Clube AM, vamos falar agora de rede social. Me segue lá no Instagram, @DanieleRezende_, @DanieleRezende_. Segue também @TessaMídia e confere o nosso canal no YouTube. Hora de Copa Verde 2025. Manaus e Paysandu entraram em campo na Arena da Amazônia na última quarta-feira e não deu para o nosso Gavião. Acabou goleado por 4-1 e dá adeus à competição. O Manaus está eliminado da Copa Verde 2025. O Gavião do Norte foi superado pelo Paysandu por 4-1 na noite da última quarta-feira na Arena da Amazônia e caiu nas quartas de final da competição regional. Mesmo fora de casa, o Paysandu foi responsável pelas primeiras invertidas ao ataque. Ainda aos 2 minutos de jogo, Borassi recebeu o lançamento de Matheus Vargas, arrancou pela esquerda e tocou na saída de Gustavo para abrir o placar da arena. Manaus 0, Paysandu 1. Em desvantagem, o Manaus respondeu 4 minutos depois após cruzamento da direita. A bola ficou viva e Miliano emendou de direita, mas Matheus Nogueira mandou para escanteio. Na sequência, Renanzinho cruzou na primeira trave e Wesley Lelo completou de cabeça no travessão. Apesar do ensaio de pressão do Gavião, Papão foi ao ataque com perigo novamente. Aos 12 minutos, Borassi recebeu pela esquerda, finalizou colocado e Gustavo encaixou. No minuto seguinte, novamente pelo lado esquerdo, Marlon bateu cruzado, Gustavo deu rebote e Rossi aproveitou para ampliar a vantagem da equipe paraense. Manaus 0, Papão 2.
O jogo seguiu em um ritmo frenético e o Manaus voltou a atacar. Aos 18 minutos, Vitinho finalizou rasteiro de fora da área, Matheus Nogueira deu rebote na sequência da jogada. Zé Augusto foi derrubado na área e o árbitro assinalou o pênalti. Aos 29, Renanzinho foi para a cobrança, deslocou o goleiro, bicolou e fez o primeiro do Gavião da partida. Manaus 1, Paysandu 2. Após o intervalo, o Manaus ensaiou uma pressão em busca do empate. Ainda aos 9 minutos, Renanzinho cobrou falta na direção do gol e Matheus Nogueira mandou para escanteio. Porém, no minuto seguinte, o Paysandu chegou ao terceiro gol em um contra-ataque de muita velocidade. Rossi arrancou pelo meio, invadiu a área pela direita e rolou para Pedro Del Valle, que na cara do gol só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Aos 20 minutos, a situação do Gavião ficou um pouco mais complicada, quando o Brian Borges tomou 2 cartões amarelos seguidos por reclamação e foi expulso. Aos 33, Vitinho recebeu pela direita e finalizou na rede, mas pelo lado de fora. Já aos 42 minutos, Vitor Lima experimentou de fora da área e Matheus Nogueira mandou para escanteio. E aos 48, Matias Cavalieri foi derrubado por Denzel dentro da área e o árbitro assinalou o pênalti. Giovani foi para a batida, deslocou Gustavo e colocou 4-1 no placar. O compromisso seguinte do Manaus será pela Copa do Brasil diante do Atlético Mineiro, pela segunda fase da competição. Os detalhes do jogo único ainda serão divulgados pela CBF. O outro jogo da Copa Verde foi disputado entre Amazonas e São Raimundo de Roraima. A partida também foi na Arena, aqui em Manaus. Confere aí. Fim da linha para o futebol amazonense na Copa Verde 2025. Na noite da última quinta-feira, o Amazonas FC empatou em 0-0 com o São Raimundo de Roraima na Arena da Amazônia. No início do confronto, a Onça assumiu a posse de bola e buscou com intensidade os espaços para furar a compacta defesa do São Raimundo. Apesar da tentativa de impor seu ritmo, o primeiro momento do perigo saiu do time visitante. Aos 6 minutos, em cobrança de falta próxima à área, Luan disparou em direção ao gol. Mesmo com o desvio do meio do caminho, o goleiro João Lopes reagiu rapidamente e fez uma grande defesa para neutralizar a investida. 3 minutos depois, após uma blitz do Amazonas no setor ofensivo, Cocote aproveitou a sobra da bola dentro da área e finalizou rasteiro, mas o chute foi bem afastado por Guigui. Pouco tempo depois, aos 18 minutos, Hermel recebeu um passe por dentro, agitou a bola para a canhota na meia-lua, chutou buscando o ângulo, disparou, desviou e passou muito perto da meta de Carlos Henrique. Apesar de manter um total controle de posse, o Amazonas encontrou dificuldades para converter a superioridade de passes em oportunidades de gol. Assim como no primeiro tempo, o domínio de posse do Amazonas seguiu alto, mas persistiram as dificuldades de infiltração. Aos 9 minutos, Cocote recebeu na ponta esquerda, puxou para o meio e finalizou forte no alto. Carlos Henrique jogou para o escanteio. O técnico Eduardo Barros mexeu na equipe, mas o cenário do jogo não mudou. Aos 26 minutos, o Anderson arriscou de fora da área e a bola passou perto. 2 minutos depois, Luquinhas cobrou falta lateral na direção do gol para Carlos Henrique jogar para escanteio. Aos 33 minutos, em uma das poucas invertidas do São Raimundo, Luan cobrou falta lateral buscando o zagueiro Guigui, que cabeceou firme. João Lopes voou para fazer grande defesa, sem tempo para reverter. Fim de jogo, Amazonas 0, São Raimundo também 0. O próximo compromisso do Amazonas será a final do primeiro turno do Campeonato Amazonense diante do Manaus. A bola rola no dia 9 de março na Arena da Amazônia. É isso, gente. O Esporte Clube AM fica por aqui. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau.
Com a nova carteira de identidade nacional, agora você tem todos os documentos que precisa num documento só. No Amazonas, já foram emitidas mais de 600 mil novas carteiras desde 2023. Você pode solicitar a sua fazendo o agendamento no site ssp.am.gov.br. Mas se já foi atendido e ainda não fez a retirada, não perca tempo. Busque a sua nova carteira de identidade nacional no PAC. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma.